Curso Conquista. Estudar para conquistar. Olá pessoal, a todos e a todas, sinalizo que esse é o módulo 3 de Relações e Funções de Matemática 1. Bom, nesse módulo 3, como vocês já podem observar aí, o título e o assunto de hoje é Relações e Funções. Nesse módulo a gente vai ter a aula dividida em 4 tópicos e a gente começa a aula um pouquinho diferente, a gente começa a aula falando no rascunho. Então muita atenção que logo depois do rascunho a gente começa falando sobre produtos cartesianos, que está indicado na apostila como tópico 2, então para quem acompanha pela apostila vai ter só uma diferença entre os tópicos, mas não é nada, não significa perda, só uma questão de ordem. Falando ainda sobre o assunto, se trata de um assunto muito importante em duas perspectivas, né? Na perspectiva de ser um assunto em que é muito importante, porque é um assunto de fato que é presente no nosso dia, né? Pensando em funções, pensando em qualquer tipo de cobrança de preço, quando a gente for falar de outras curvas, como a exponencial, por exemplo, que a gente está ouvindo falar bastante por conta do coronavírus, ou uma função afim, né? Uma função de primeiro grau que indica uma reta, ou seja, coisas proporcionais, como a cobrança de um táxi ou a cobrança né, quanto mais você aumenta o produto, quantas coisas você compra, mais você aumenta o preço numa proporção de unidades. Então você vai ter uma linha reta, né, que represente a união desses pontos. Enfim, é um assunto muito importante por estar presente e talvez seja justamente esse o motivo, né, dele também ser importante numa perspectiva de incidência no vestibular. A gente tem a função como um dos principais assuntos, pensando em prova do Enem, aí com certeza é um assunto em que aparecem mais de 2, 3 questões, por se tratar de um assunto bem amplo, né? A gente começa hoje falando sobre relações e finaliza falando sobre funções, e a gente vai ver que para as próximas 5, 6 semanas, pelo menos, a gente vai estar falando sobre... quando eu digo semanas, eu digo aulas, gente, por favor. Ainda me adaptando a isso. Mas nas próximas aulas a gente vai ver sempre funções, sempre um tipo de função, que são as mais famosas, as mais cobradas no vestibular. Então a gente vai ficar um bom tempo falando sobre funções, então nada mais justo do que ter um módulo em que dê atenção devida, né? Um pouco mais, com menos novidades para alguns de vocês que já estudaram funções, mas ainda assim com uma grande importância, porque é nesse momento que a gente vai fazer a base, né? E tendo a base forte, a gente consegue chegar bem para as outras funções, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de relações e funções, tem coisas que antecedem ainda, né, o conceito de relação e de função. Um deles é o que a gente chama de par ordenado. Do que se trata o par ordenado? Um par ordenado ele vai ser usado justamente, né, para que a gente localize um ponto no sistema de eixos coordenados. Vamos lá, falei alguns termos, vamos relembrar cada um deles. Primeiro, o par ordenado. Ele sempre vai aparecer dessa maneira como nós podemos ver aqui no A ou do B. Tudo bem? Eles sempre vão ter parênteses, né? Sempre uma letra maiúscula indicando esse ponto, ponto A, ponto B, e por aí vai. E logo sequencialmente, né, a essa letra maiúscula, um par de parênteses que vai indicar justamente essa localização. E qual é a ordem dessa localização? Bom, esse primeiro valor, antes da vírgula, ele vai ser relacionado, sempre você indicar esse ponto, né, representar esse valor, sempre no eixo horizontal, no que a gente chama de eixo das abscissas. E esse segundo valor, como por exemplo 4 ou esse outro 3 aqui do ponto B, em laranja, ele já vai ser uma indicação no eixo vertical. E para falar então, já que a gente está citando os eixos coordenados, vamos falar então especificamente sobre eles, né? Lembrar algumas coisas aí. Vamos lá. Uma coisa que é importante a gente lembrar, por exemplo, é o nome, né? O nome desse eixo horizontal, ele também é chamado de eixo das abscissas. E o eixo Y, também chamado de eixo vertical, pode ser também chamado de eixo das ordenadas. Então, cuidado aí porque são nomes parecidos, mas vamos lá. Eixos coordenados, né? Sempre perpendiculares, inclusive, e eixo ordenado. Uma macetinha que a galera costuma gravar, né, para não trocar esses nomes, é lembrar que eixo das abscissas é o do X, né? Então pode chamar de eixo das abscissas. E aí o outro é o vertical, tudo bem? Então vamos lá, relembrando, né? Para que serve o par ordenado? Justamente para que a gente consiga localizar um ponto no sistema dos eixos coordenados. Eixo Y e eixo X, beleza? Bom, quando a gente estava falando dos eixos, não sei se você reparou que tem sempre essa setinha aqui, né? Ela já é uma convenção, então nem sempre você vai acabar vendo, mas na maioria das vezes ela aparece. Ela indica a orientação. Como assim? Então a gente vai ter sempre um ponto de origem, que é o encontro dos eixos, que é o ponto, ele não tem variação nenhuma horizontal, então por isso ele é 0, e não tem nenhuma variação vertical, por isso é 0, 0.
Então, origem sempre 0, 0. Então, vamos lá. A partir desse ponto também chamado de origem, aí às vezes a gente indica como ponto O, mas aí fica, né, parecido com 0, enfim. Ou O, 0, sempre vai indicar a origem. A orientação, por exemplo, do Y, do eixo das ordenadas. Então, aqui, 1, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo. Se fosse para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, tudo bem? E assim por diante. Para o eixo das abscissas, o eixo X, né, a abscissa, você pode perceber que a orientação ela é sempre para a direita. Então, sempre para a direita vai ser positivo, atrás da origem, para a esquerda da origem, vai ser sempre negativo. Bom, já que a gente está falando de localização dos eixos, vamos fazer alguns testes. Exemplos. Se a gente tivesse esse ponto A para localizar, qual é a leitura que nós fazemos para o 3 e para o 4? Talvez surja uma dúvida de, tá, eu tenho que andar 3 para a direita ou 3 para cima? Essa é a grande diferença. Sempre a leitura de um par ordenado, sempre isso aqui, esse primeiro valor, ele vai ser referente ao eixo X e sempre esse segundo valor vai ser sempre referente ao eixo Y. Então, a gente está falando de variar quanto para a direita? Variar 3 para a direita. Então, 1, 2, 3. Esse é o 3. E variar quanto para cima? Variar 4 unidades. Agora, vai ser para cima mesmo? Vai, porque é positivo esse 4. Se fosse negativo, se fosse 3 e menos 4, a variação seria 3 para a direita e 4 para baixo. Tudo bem? Bom, então continuando, 3 e 4, a gente teria esse 4 aqui. E o que significa isso? Esse 3 e esse 4. Lembra que era localizar um ponto? Então, a gente agora vai localizar o ponto A. O ponto A está no que a gente chama de primeiro quadrante. Rapidinho, só abre um parênteses. Essa história de quadrante é porque como esses eixos coordenados, eles acabam dividindo, né, um plano em 4 setores, digamos assim, 4 partes, ó, primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Essas partes são chamadas de quadrante na matemática. Então, a gente vai estar aqui no primeiro quadrante. Eu acho que a gente vai falar bastante disso quando a gente chegar em trigonometria. E aí vocês vão lembrar de mim, tá? Mas agora não precisa dar tanta atenção assim. Uma coisa que eu quero chamar atenção, justamente por isso que eu coloquei um ponto B, é saber se com a troca na troca de valores, se a gente trocasse rapidamente os valores, será que a gente teria uma representação do mesmo ponto para o ponto B? Ou seja, será que o B é igual ao A? A resposta seria não, né? Justamente porque a gente sabe que sempre o primeiro valor vai ser sempre para o X e o segundo sempre para o Y. Então, esse ponto B ele estaria a 4, né, variações à direita, porque ele é positivo, e 3 variações para cima, né? Então, a gente teria esse ponto não é igual ao ponto A. São próximos ali, né? Mas não necessariamente são iguais. Não são mesmo iguais. Tudo bem? Beleza. Eu acho que com essas ideias de que o plano vai servir para localização e que a gente pode usar os pares ordenados para justamente como elemento, né, uma ferramenta para localizar, você pode pensar, por exemplo, aqui esse nosso eixo coordenado, só por exemplo, ele é, por exemplo, o mapa do seu GPS, para onde você anda, né? E aí a ideia do mapa do GPS é você ter, por exemplo, como se fossem 2 eixos, e é por isso que você às vezes precisa ir tantos graus e tantos minutos para norte e tantos graus e tantos minutos para oeste, né? Pensando que norte, cima, sul, baixo, oeste, esquerda, leste, direita, a gente usa, por exemplo, o mapa, né? Ou melhor dizendo, a gente usa aparentemente a ideia dos eixos coordenados nessa aplicação do dia. Ou quando você pensa em batalha naval, né, por exemplo, não deixa de ser a ideia dos eixos coordenados, né, em que você tem variações para cima e variações para a direita, ou variações para a esquerda e para baixo, enfim, misturando esses elementos. Então a gente tem várias aplicações em que a gente já usa isso, né? As navegações de hoje em dia, elas usam um sistema de GPS também, né? Com certeza baseado nos eixos coordenados, beleza? Então essa vai ser a nossa aplicação, mas depois vocês vão ver que a gente vai acabar usando essa ferramenta, né, de localização, de plano cartesiano, de eixos ordenados, né, e pontos, pares ordenados. A gente vai usar isso bastante mais lá para frente com as funções, tudo bem? Então, damos início ao primeiro tópico de hoje. Quando a gente fala, por exemplo, sobre pares ordenados, uma possibilidade que a gente acaba usando, né, de uso dos pares ordenados é quando a gente fala de produto cartesiano. Primeiro que produto cartesiano, né, esse nome cartesiano é dos eixos cartesianos mesmo, né, os eixos ordenados, uma forma também de você chamá-los é de eixos cartesianos, em homenagem ao nosso René Descartes, que foi o criador, né. Então, quando a gente fala de produto cartesiano, o que seria isso? Esse produto ele vai ser meio parecido mesmo com aquela operação da multiplicação. Mas é uma multiplicação com bastantes aspas, porque de fato a gente não vai ter resultados, né? Ou pelo menos não resultados numéricos, e sim de localização. Olha o que a gente está querendo dizer. Então vamos lá. Quando a gente fala de produto cartesiano, entre dois conjuntos A e B, por definição,
a gente vai estar falando o seguinte, né? Primeiro, dois conjuntos, em que a gente vai produzir os pares ordenados dessa relação, né? Desculpa, eu não vou usar esse termo agora, mas a gente vai estar produzindo pares ordenados fruto desse cruzamento, como se eu estivesse cruzando A com B, o conjunto A com o conjunto B. Então eu vou escrever uma série de elementos aqui, mas que eu vou lê-los com vocês porque se tratam de termos, né, matemáticos. Então vamos lá. Produto de cartesiano A por B, a gente vai ter pares ordenados x e y, e tá o quê? Cada elemento de x vai ser proveniente do conjunto A, e cada valor em y, cada valor do par ordenado que for formado do y vai ser pertencente ao conjunto B. Essa é a definição de produto cartesiano. Então, sempre que você estiver fazendo o produto cartesiano de dois conjuntos A e B, sempre o par ordenado formado, né, qualquer x, y, sempre o primeiro valor vai ser pertencente ao primeiro conjunto e o segundo valor sempre pertencente ao segundo conjunto. Eu acho que com várias letras não fica tão, né, tão evidente, sim. Para usar mais um recurso para que vocês entendam melhor, a gente pode pegar um exemplo. Se a gente tivesse conjunto A com os elementos 1 e 2 e o conjunto B com os elementos 3 e 4, o que seria o produto cartesiano de A por B? Essa é a leitura. Bom, o que a gente produziria como produto cartesiano? Bom, lembrando, né? Se a gente vai fazer A por B, a gente vai fazer uma espécie de cruzamento. Todos os pares ordenados possíveis dessa relação do conjunto A com o conjunto B. Como o do conjunto A vai dar os elementos de x, então pode sair 1 com 3, por exemplo, e pode sair também 1 com 4. Tem outras possibilidades? Tem, porque o A não tem só 1 como elemento, ele tem o 2 também. Então o que pode acontecer? Pode acontecer desse 2 lá com 3 e depois o 2 com 4. Bom, a partir desse exemplo a gente já consegue tirar algumas conclusões, né? Quer ver uma delas? Uma delas é que, por exemplo, a quantidade de pares ordenados foi quanto? 4. Justamente o produto dos elementos de A, a quantidade deles, que são 2, multiplicado, né, o produto com os elementos de B. Então, repetindo, o produto cartesiano de dois conjuntos, a quantidade de elementos que vai sair daqui vai ser justamente o produto das quantidades de A multiplicado pelas quantidades de B, conjunto B. Beleza? Então, se você quiser anotar aí, por exemplo, o número de elementos de A por B sempre vai ser o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Tudo bem? Bom, aí te faço a seguinte pergunta a partir disso. Depois que a gente criou A por B, se a gente mudasse a ordem para B por A, ou seja, produto cartesiano de B por A, será que teríamos diferença? Ou seja, será que teríamos os mesmos pares ordenados ou distintos pares ordenados? A resposta seria distintos pares ordenados. Porque lembra, qual é a definição de produto cartesiano? Os valores que aparecem nos pares ordenados para o x, e aí você pode também colar do exemplo, os valores para o x sempre vão ser pertencentes ao primeiro conjunto, e os do y para o segundo conjunto. Justamente por isso, quando a gente trocar aqui a ordem dos conjuntos, vai trocar a ordem do x e do y. Então, uma vez que, por exemplo, lá no A por B, você tinha um 3, agora você vai passar a ter o 3, 1. Sacou? Se a gente tinha o... Por exemplo, eu já vou colocando todos aqui. 3, 1, 3, 2. 4, 1. 4, 2. Aqui dentro, entre as chaves, não tem problema trocar a ordem, não. Tudo bem? São os mesmos pares ordenados. Mas repara, quando a gente tinha aqui 1 por 3, virou 3 por 1. Quando a gente tinha 1 por 4, vira 4 por 1. Ou seja, a gente troca mesmo, né? Quem manda e quem recebe... quem manda e quem recebe não, desculpa. Mas o conjunto A, que vai ser sempre para o x, e o B para o y, quando a gente troca eles, a gente troca os pares ordenados. E a gente já sabe, né? A gente viu lá atrás. O par ordenado 1, 3, ele não é a mesma coisa que o par ordenado 3, 1. Ou 1, 4 não é a mesma coisa que o 4, 1, e assim por diante. Então, uma outra conclusão que a gente tira é que caso a gente faça o produto cartesiano A por B, ele vai ser distinto do produto cartesiano B por A. A partir disso, uma última coisa para a gente anotar e dar sequência, porque a gente não precisa também falar tanto, mas é importante já que a gente está relembrando coisas, né? Uma última delas, eu queria chamar a atenção de vocês para o que a gente chama de representação. Ou seja, a gente já estava falando um pouquinho, né, era o papo inicial, para que serve, né, o par ordenado, justamente para localizar um ponto nos eixos coordenados, né, no plano cartesiano. Então, pensando nessa forma de localizar, a gente também pode
né, acaba até em alguns casos sendo sinônimo, é a forma de representar, localizar, representar, né? Até um meio que depende do outro. Para localizar, eu preciso ter algum tipo de representação. Como? A gente pode fazer essa representação através de duas linhas assim fechadas. E aí eu vou colocar aqui como exemplo. E a gente indicar através de flashes, né? Eu não sei se vocês lembram dessa parte, vocês com certeza já estudaram isso. Que é assim, ó, vamos representar o A por B aqui. Ó, lembrando aqui, ó, a gente está representando aqui o A por B. 1 ele fez par ordenado com quem? 1 fez com 3, 1 fez com 4. O 2 fez par ordenado com quem? Também. Ele fez com 3 e ele fez com 4. Tá. Se a gente quisesse agora, por exemplo, representar o B por A, eu vou aproveitar para usar a outra forma de representação que tem, que é o que a gente estava falando ainda há pouco, né? Quando a gente fala de eixos cartesianos, vertical e horizontal, a gente pode ir lá usar também essa localização, essa forma de representação justamente nos pares ordenados. Então, eu vou colocar aqui vou fazer uma pequena mudança aqui. 3, 4, 1 e 2. Aqui, galera, nesse de baixo, repetindo, é só uma forma diferente de representarmos, beleza? Pode ser representada assim, por uma linha fechada com os números dentro e as flechas, ou a gente pode representar fazer essa representação no plano. Aqui a gente vai representar, só para usar outro exemplo, o B por A. Vamos lá, quais são os pares ordenados do B por A? O 3 com 1 e também teve o 3 com 2. Então aqui os dois pontos, né? Que é esse aqui, 3 por 1 tá aqui e 3 por 2 tá aqui. Bom, outro par ordenado que surgiu foi o 4 com 1, tá aqui, e o 4 por 2 também tá aqui. E aí você tem as 4 representações, né? Na de cima as 4 indicadas através das flechas, e aqui a gente tem as 4 representadas através de pontos, localização, né? Que era aquele papo inicial que a gente estava tendo. Então são duas formas de localizar, então se atentem na hora de copiar, porque elas não são iguais, né? A por B a gente acabou de ver que é distinto de B por A. Então tem uma diferença, mas as representações... ou a própria questão já vai estar trabalhando com uma das duas, ou se for necessário você pode escolher, pode optar. Para a galera que é de discursiva, se por alguma acaso aparecer isso, você pode optar, sem problema algum, porque elas indicam a mesma coisa. Dando continuidade à nossa aula de relações e funções, agora a gente justamente entra no que chamamos de relação. A relação, ela acaba fazendo uso de tudo isso que a gente vinha falando até ainda há pouco, ou seja, lá no rascunho a gente falou de pares ordenados e eixo cartesiano, né? Eixo Y, eixo X, abscissa, ordenada. Agora, acabamos de falar no tópico 1 sobre o produto cartesiano, né? E as suas representações. E agora a gente justamente usa a relação. Por que ela é falada agora? Não antes, não depois, ou nem é mesmo falada. É porque justamente a relação é uma das formas que a gente acaba usando todos esses elementos anteriores. E como define-se a relação, né? A relação, ela por definição é um conjunto de pares ordenados em que as coordenadas elas obedecem o que a gente chama de lei de formação. Talvez seja um nome que vocês já conheçam, né? Lei de formação. Então, basicamente, qual é a diferença do produto cartesiano para uma relação? É que no produto cartesiano a gente tirava todos os pares ordenados possíveis, lembra? A gente relacionava todo mundo do conjunto A com o conjunto B através de pares ordenados. Na relação isso também vai acontecer, só que de acordo com uma regra, de acordo com uma lei de formação. Então, para a gente fazer, né, para que isso faça um pouco mais sentido, eu coloquei logo um exemplo de cara para a gente falar de relação. Bora. Exemplo. Imagina que você tem um conjunto A com os elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B com os elementos 5, 7 e 10, tá? Em azul aí, tá escrito para vocês, é um R mesmo, tá? De relação. Então, lendo. A relação é em que os pares ordenados x, y qualquer, né? Quando a gente coloca x, y é porque a gente não está especificando qual par ordenado, sim todos. Todos os pares ordenados dessa relação né, da relação dos conjuntos do produto cartesiano A por B, essa barra vertical ela indica um tal que. Então, de novo, para todos os pares ordenados x, y, ou quaisquer pares ordenados dessa relação, e o do produto cartesiano de A por B, temos uma condição. Qual é a condição? É como se fosse agora o seguinte, a gente vai fazer todos os pares ordenados nessa ordem A por B com uma condição, que era aquele papo, não vai fazer todos os produtos cartesianos possíveis, né? A gente vai formar só os pares ordenados de acordo com uma lei de formação. Eu, como exemplo, eu vou adotar a lei de formação y igual a 2x mais 3.
inclusive já a gente vai falar dela daqui a mais aulas, que é a função do primeiro grau, né? Mas não vamos ter isso não, vamos só obedecer isso que está escrito. Bom, se a gente usar os valores de A, né? Lembrando, quais são os valores de x mesmo? Os valores de x saem de qual conjunto? A ou B? Ah, lembra? Da ordem. Então, de novo, nessa relação que faremos agora, todos os pares ordenados, ou quaisquer pares ordenados x e y, serão através oriundos do produto cartesiano A por B com uma condição. Qual é a condição? Essa lei de formação. Então, para que você tenha um valor de y, ele tem que ser o dobro de x mais 3 unidades. Vamos ver se isso acontece? Ou vamos ver como que acontece? Bora. Se a gente substituir isso no valor desse x aqui, ó, a gente substituísse ele por 1, que é o primeiro valor aqui, ou um deles, vamos lá, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Opa! 5 tem lá no conjunto B? Tem. E por que eu pergunto do conjunto B? Porque lembra que a relação vai ser de A para B? Naquela ordem. Então aqui tem, a gente formou um par ordenado, ou seja, a gente formou um par ordenado através do produto cartesiano de A por B, mas não todos, através de uma condição que é o que a gente chama de lei de formação. Eu vou puxar essa seta aqui, já que eu estou falando tanto. Isso é o que a gente chama de lei de formação. Ou também em livros mais antigos, a falar lei que rege a função. Pode ser também, tá? Deixa eu botar mais para cá para não vazar. Foi. Bora. Pegando outro valor de x que temos disponível, qual 2, substituindo aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, a gente vai ter mais um par ordenado formado, porque no valor que eu atribuí de A, deu um valor de B existente, né? Em B tenho 7, tenho 5, então tá rolando. Se eu substituir aqui o x por 3, que é o próximo valor, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. 9 não tem no B. Então, é sinal de que esse par ordenado não existe, né? De acordo com essa lei de formação e com os valores, né, de A e B disponíveis, não vai ter par ordenado. Então, os pares ordenados que nós formamos aqui foram quais? O 1, 5 e o par ordenado 2, 7. Esses são os pares ordenados formados. Então, a gente já repara uma coisa, né? Uma coisa interessante, que é o quê? Todo mundo do conjunto A mandou a tal da setinha? Formou um par ordenado? Não, né? O 3, por exemplo, não formou. E todo mundo do B recebeu a setinha? Também não, né? A gente vai falar um pouquinho especificamente desses conjuntos A e B, porque quando a gente fala de relação, eles acabam recebendo nomes especiais. Bom, o primeiro que surge é o que a gente chama de conjunto domínio. O que é o conjunto domínio? E, basicamente, né? O conjunto domínio ele vai ser o conjunto em que, digamos assim, manda essas setas. Vamos lá. Quem é que do conjunto A, quem é que do conjunto de partida mandou setas? Quais são os elementos? 1 e 2. Kaique, mas o 3 também faz parte do A. Então a gente já percebe que são coisas distintas, né? Ou por alguma maneira, o A nem sempre é domínio, mas o domínio sempre vai ser o A. Ou melhor. Isso, é isso mesmo. Eu pensei rapidamente, mas é isso mesmo. Porque vamos lá. O domínio são os valores em que vão mandar as setas. E nem todo mundo de A mandou seta. Então, o A nem sempre é domínio. Mas o domínio sempre vai sair do conjunto A, que é o conjunto de partida. Beleza? Bom, um outro nome que surge especial e que vai estar, de alguma maneira, atrelado ao conjunto Y, né, os valores de Y no conjunto B, é o que a gente chama de imagens. Me dê imagens. Imagens. Que vai ser justamente os valores, digamos assim, que recebem essas setas. No conjunto chegada, os valores que recebem, 5 e 7. Então, coisas importantes aí. Primeiro que o domínio não é necessariamente o conjunto A, pelo menos não em relação. Em função, vocês vão ver que sempre isso vai acontecer. Mas é por conta de uma definição de função, a gente não fala disso agora. E nem sempre a imagem é o conjunto B. Porém, o domínio sempre vai ser do conjunto, né? Sempre vai ter elementos do conjunto domínio, a não ser que ninguém manda seta. Mas se alguém mandou seta daqui, esse alguém já faz parte do domínio. É quem domina, né? Como se alguém estivesse recebendo, né? Um atleta recebe uma bola e ele passa essa bola. Então, sei lá, num passe entre o jogador no lateral direito com o meio de campo, a relação entre eles, a relação está acontecendo entre eles, mas não necessariamente quer dizer que vai acontecer com o time inteiro. Ou seja, você pode ter uma jogada em que você, por exemplo, tem uma tabela do lateral com o meio campo, o lateral recebe de novo mais à frente, lateral tabela com o atacante, vai cruzar na área e o outro atacante faz o gol. Repare, tivemos várias relações ali, mas todo mundo do time referido
participou dessas relações? Não. Todo mundo ali estava disponível para participar daquelas relações. Mas as relações, os pares ordenados, ou seja, lateral, meio de campo, lateral, atacante, gol, essas relações surgiram através da necessidade ali, que se tinha de fazer a jogada, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Só quero dizer que o exemplo, né, para justamente explanar para vocês que o conjunto que manda as setas não necessariamente ele já é o domínio, garantidamente, não em relações, tá? Então é isso. Voltamos. E agora, para falar um pouquinho, né, dando continuidade à nossa aula, falaremos agora sobre, finalmente, funções, ou a ideia de função. O que é uma função, né? Queria lembrar para vocês que essa parte da aula, como eu disse, ela é bem importante por conta da base, né? A gente vai ficar algumas aulas falando sobre diferentes funções, mas todas elas vão usar a mesma definição, né? Ou pelo menos, inicialmente, vão usar as mesmas definições. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção para ver as coisas que a gente vai usando, né? A gente vai, gradualmente, a gente vai construindo coisas, né? E é a grande tônica das aulas de matemática, né? A gente vai construindo, ou não só de matemática, né? Mas das outras matérias. E a gente, a partir disso, vai juntando as informações anteriores para formar outras. Bom, quando a gente fala de funções, a função, já adianto para vocês que ela sempre vai ser uma relação. Então, vamos lembrar mesmo o que é uma relação para falar de função, né? Então, por isso, vou dar essa moral para vocês. O que era uma relação? Era relação a mesma coisa que um produto cartesiano? Não, porque produto cartesiano formava todos os pares ordenados possíveis. Já tinha uma diferença para relação, que a relação também fazia produto cartesiano, mas não formava todos os pares possíveis, e sim seguia uma que a gente chama de lei de formação. Bom, quando a gente fala de relação, então, faz pares ordenados através de produto cartesiano com uma lei de formação. A função, ela é uma relação. Então, a gente já começa usando as definições de relação. Mas ela é uma relação que a gente vai, né, defini-la agora um pouco melhor. Então, queria pedir para que vocês, né, escrevessem aí. Eu vou fazer isso e vou dar depois uma acelerada, tá? Bom, eu vou digitar primeiro. Uma relação de A em B. Então, só colocar aqui uma relação de um conjunto A em um conjunto B, ela vai ser dita função. Eu vou destacar aqui se e somente se, ou seja, só com essa condição, que uma função também é uma relação, e vice-versa. Muita carga, minha caneta, né? Se e somente se todos os elementos de A possuírem uma única imagem de B. Então, como vocês podem ver aí, num passe de mágica, né? Uma relação de A em B é função, se e somente se todos os elementos de A, conjunto de partida, né, o que manda as setas, possuem uma única imagem em B. Então, essa é a condição para que uma relação também seja função, ou para que uma função de fato se concretize, né? De fato, nós temos, assim, é função ou não? Qual é a condição? É essa que a gente acabou de definir, tá? E aí, a função, ela vai ter alguns aspectos interessantes que eu acho que vale muita atenção. Acho que é o momento de ápice da nossa aula, né? Relembrar essas partes, porque, como eu disse, essas partes ficaram com a gente para algumas aulas. Toda função, ela vai ser indicada por uma letra. Então, geralmente, a gente coloca a função F, né? De função mesmo. Até no inglês, a gente usa a inicial F. Então, isso aqui é como se fosse o nome da função. Esse par de setas, eles vão indicar o seguinte. Primeiro, qual vai ser o conjunto domínio, o conjunto de partida, né? Eu já vou anotar esse nome, porque tem uns nomes novos surgindo mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Uma função de A e B, como eu tinha dito ali, né? Uma relação de A em B é função, se e somente se todos os elementos de A possuírem uma única imagem em B. Então, o que seria esse A e B? Conjunto, né? De partida e de chegada. Por isso essa seta, beleza? Então, vamos anotar esses nomes. E eu vou fazer isso... Eu vou manter o azul. Esse A, ele é o que a gente chama de conjunto domínio. Então, sempre uma coisa que vale relembrar. Quer ver? Eu vou até usar um pouquinho da que a gente estava falando anteriormente. Se a gente lembrar um pouquinho... Desculpa, gente. Se a gente lembrar um pouquinho do que era domínio na relação, domínio eram os elementos que, enfim, faziam, né? Mandava a seta para o outro conjunto B, né? Olha lá.
domínio. A gente é o conjunto A com 1, 2 e 3, mas o domínio era só 1 e 2. Só quem realmente fez par ordenado, realmente quem mandou seta. Então, se a gente, por acaso, volta para a ideia de função, uma relação de A e B é função se e somente se todos os elementos de A possuírem uma única imagem em B. Então, como para ser função necessariamente todo mundo de A tem que mandar, então a gente acaba falando que o conjunto de partida, como para ser função todo mundo tem que mandar, então de fato o A, o conjunto de partida, a gente já pode chamar ele de domínio imediatamente. Bom, esse B aqui, ele vai indicar para a gente o que a gente chama de conjunto contra domínio, tá? Que é o conjunto, é só você pensar assim, se domínio é o que manda, o contra-domínio é quem não manda, no caso, quem recebe, beleza? Como se fosse um tipo de negação. E embaixo, para preencher essa outra seta, ela vai dar a relação de x e y, né? Ou que a gente estava chamando ainda há pouco, né, nas relações de lei de formação. Lembra que para ser função, melhor, para que uma relação seja função, todos os elementos de A possuírem uma única imagem em B? E lembra que relação, por sua vez, sempre fazia produtos cartesianos, né? Mas não todos, só os que tivessem dentro da lei de formação. Então uma função ela também vai ter lei de formação. Eu vou colocar a mesma que estava ali do outro exemplo, 2x mais 3. Então, de novo, o que é esse 2x mais 3 aqui? Esse 2x mais 3 é a tal lei de formação. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção agora para o que eu vou dizer. Toda função ela tem que ter 3 coisas. Você pode gravar isso e em várias outras aulas eu vou voltar a perguntar isso, beleza? Toda função daqui em diante sempre vão ter 3 coisas. Sempre vai ter que ter um domínio, sempre tem que ter um contradomínio e sempre tem que ter uma lei de formação. Então, basicamente, tem que ter o domínio e o contradomínio, que é uma espécie de campo, né? Aonde que essas funções acontecem, né? Do conjunto A, de quem para quem? Do conjunto A para o conjunto B. Ou de quens para quens, né? De elementos para quais elementos? De A para B. E a lei de formação que vai reger essas formações de pares ordenados, beleza? Bom, para a gente finalizar a aula de hoje, falaremos sobre o primeiro tipo de função, né? Pelo menos daqui em diante, que a gente chama de função composta. A função composta, ela acontece também bastante no nosso dia a dia, sobretudo quando a gente fala de uma coisa que depende da outra. E assim, a gente nem precisa falar de números, né, para exemplificar isso. Por exemplo, se a gente fala, se há exemplo mesmo, assim, da biologia ou da física, será que a altitude ela implica na temperatura? Ou seja, será que quanto mais alto você vai ter variação na altura por conta disso? E aí pensemos só na altitude e na temperatura. Bom, não necessariamente essa é uma relação direta de que a altitude aumentou, diretamente a temperatura aumenta. Mas o que a gente vai ter? Porque para a gente falar de altitude, a gente vai falar de pressão, né? Quanto mais alto, menor a pressão. E quanto menor a pressão, a gente sabe que isso sim implica diretamente na temperatura. Ou seja, altitude implica em temperatura? Diretamente não, indiretamente sim. Então a gente pode ter uma ideia de como se fossem 2 funções, né? Ou seja, uma coisa se relaciona com a segunda e a segunda se relaciona com a terceira, ou seja, tem relação entre a primeira e a terceira. Justamente para indicar isso para vocês em números, eu coloquei aqui 3 conjuntos A e B, 3 conjuntos A e B é ótimo, né? 3 conjuntos A, B e C, em que o A tem os elementos 1, 2, B, 4, 7, C, 10, 16. Bom, esses 3 conjuntos, digamos que eu apresente para vocês 2 funções que aconteçam aqui. Ou seja, está rolando uma função que relaciona 1 com 4 e 2 com 7, que eu vou chamar de função f. Ou seja, preenchendo aqui, é como se a função f tivesse o domínio A, o contradomínio B, e tem uma relação de x para y que já a gente tenta determinar. Quer ver? A gente pode até fazer isso agora. Qual é a relação qual é a lei de formação que rege essa relação? 1 mandando setinha no 4 e o 2 para o 7. Bom, para quem conseguiu responder essa pergunta, ela pode também demorar um pouco de tempo, a gente não está mais focado nisso, eu vou acelerar justamente por isso, né? Mas se vocês pensando aí, pode até dar um pause para pensar. A relação que rege 1 com 4 e 2 com 7 é a relação 3x mais 1, né? Ou seja, eu pego o elemento, eu pego o 1, né? Multiplico por 3,
Quer ver? Eu escrevendo acho que fica melhor. 3x mais 1. Vou ver se vocês acham que eu estou falando a verdade. Porque se eu pego o primeiro valor de A, que é o x, né? Bom, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Isso funciona 2 com 7? Funciona. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, essa lei de formação, ela rege essa função aqui. Lembrando, o objetivo não era adivinhar, né? Só aproveitei o ensejo. E digamos que a gente tem uma relação do 4 com 10 e do 7 com 16. Essa função, por sua vez, eu vou chamar de g. Beleza? Então, a gente tem uma relação do conjunto B para o conjunto C na função g, em que o x se relaciona com y da seguinte maneira. Vamos tentar adivinhar também? Se quiser dar um pause aí para adivinhar, mas já respondendo. 4 mandando seta para o 10 e o 7 para o 16, a gente percebe o seguinte. Bom, do 4 para o 10 a gente aumentou, digamos, adicionamos 6, né? E do 7 para o 16 é como se a gente adicionasse 9. Mas repara que do 4 para o 7 a gente adicionou 3. Então repara, se vocês quiserem perceber isso de uma maneira mais explicativa. Não era objetivo mesmo, tá, gente? Só vou aproveitar isso. Bom, do 4 para o 7 a gente fez uma variação de 3, né? E do 10 para o 16 a gente fez uma variação de 6. Já escrevi 8. 6. Então, a cada 3 unidades variadas eu vario 6 lá. Se a gente simplificasse 3 com 6, é como se a cada uma unidade aqui eu variasse 2 lá. Então, se a cada uma unidade aqui eu variasse 2 lá, uma possibilidade, e assim, a leitura vai de cada um, estou só dando uma possibilidade, e lembrando que não era objetivo, mas a lei de formação aqui poderia ser o 2x mais 2. Ou seja, se eu pego o primeiro valor e multiplico por 2, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. 2 vezes 7, 14, mais 2, 16. Então, é uma lei de formação que, né, rege essa segunda função. Não era objetivo a gente ficar adivinhando, como eu disse. Eu só queria chegar no seguinte caso. O que é de fato a função composta? Como eu disse, ela tem a função de otimizar, né? Fazer uma relação direta entre... Bom, se tem uma relação entre A e B, e se tem uma relação de B e C, aquele lance da temperatura, né? Altitude, pressão e temperatura. A altitude, ela muda a temperatura? Diretamente não. Mas quando a gente fala de altitude, quanto mais alto, menor a pressão, e a gente sabe que com pressão a gente vai ter, né, por conta da agitação das moléculas, a gente vai ter a temperatura diminuindo, né? Essa é a relação direta entre eles. Lembrando que quando a gente fala disso, a gente não fala só de altitude, né, para temperatura. A gente poderia colocar outros fatores também, mas só relacionando esses três, o A com C indiretamente, mas o B com C aqui diretamente, o A com B também diretamente. Então, a ideia de função composta, ela vai ter justamente esse objetivo, né, de otimizar, de relacionar direto o A com C, o 1 que relaciona com 4, o 4 com 10. Qual é a relação de 1 com 10? É a função composta. 2 relaciona com 7 e o 7 se relaciona com 16. Então, tem uma relação entre os 2 e o 16. Isso que está de laranja é o que a gente chama de função composta, tá? É como se fosse, a gente costuma dizer assim, tá? É como se fosse a função f recebendo, ou melhor, a função f dentro da função g. É como se fosse algo assim, ó. Eu vou explicar, só vou colocar aqui primeiro. É como se fosse a função f dentro da função g. Ou seja, se tem uma relação daqui para cá e daqui para cá, se eu pegar essa função f e colocasse dentro da função g, eu relacionaria direto esse com esse. Explicando assim, talvez, não sei se faz super sentido. Então, por isso que eu vou fazer com vocês, continuar o exemplo, tá? Então, de novo, se a gente tinha a função f que era relacionar a e b, a função g que relacionava b e c, a função composta ela vai ser a função que otimiza essa relação direta do A com C, né, nos dois casos, já que só tem 2 elementos no domínio. Essa forma de escrever G em função de F, né, é uma notação mesmo, ou seja, sempre que você quiser relacionar A com C direto, se a primeira fosse F e a segunda G, vai ser o F dentro da função G. Se fosse ao contrário, se fosse daqui para cá, seria F dentro da G. Então, se a gente tivesse, só para você ver, se a gente tivesse uma relação do 10 com 1, seria o contrário, né? Seria G, parênteses, F. Tudo bem? Só para que vocês não confundam, é uma notação mesmo. E uma outra maneira de você escrever G, F dentro de G, né? Ou função composta de F em G, também é possível você escrever assim, ó. GOF, ou G bola F, tá? GOF de X.
Então, se você escrever assim ou assim, é a mesma coisa, né? Como se fosse a F dentro da G. Bom, e eu acho que essa forma de escrever talvez não seja tão assim, pô, Kaique, mas isso não é meio esquisito, né? Essa forma de escrever, sim, eu também acho, mas acho que ela ajuda bastante na parte algébrica da coisa. Porque se ela otimiza, vamos lá, se tinha uma lei de formação daqui para cá e uma segunda daqui para cá, provavelmente tem uma daqui para cá direto também, que a gente vai descobrir, mas tem. Como que a gente descobre isso? E aí eu acho que é fundamental você ler isso aqui. É como se eu pegasse a lei de formação de f e jogasse aqui dentro da função g. Bom, alguns exemplos. Se eu tivesse, por exemplo, vamos ver. Se eu quisesse fazer aqui do ladinho, ó. Se eu quisesse, por exemplo, calcular a g de 1, quanto que seria? Se eu quisesse calcular, agora sim, se eu quisesse calcular a g de 1, qual é a lei de formação de g mesmo? 2x mais 2. Então seria 2 vezes 1 mais 2, o que daria 4. Se eu quisesse calcular a g de 0, quanto que seria? 2 vezes 0 mais 2, 2. Agora, tá, vai parecer estranho, mas se eu quisesse calcular g de coração, quanto que seria? 2 vezes coração mais 2. Se a gente pensar pela mesma ideia, e se eu fizesse a g da f de x? Ou seja, no lugar de x, né, no lugar desse x, eu colocasse a função f. Qual é a função f? A função f é 3x mais 1. Então, vamos lá, seria 2 vezes 3x mais 1 somado com 2. Isso daria quanto, então? Fazendo uma distributiva aqui rápida, 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. O que seria isso, então? Com essa forma de fazer, ou seja, pega a primeira função, coloca dentro da segunda e faz as operações. Pega a primeira função, coloca dentro da segunda e faz a operação. O que surgir é a lei de formação. E a gente pode verificar se isso é verdade. Quer ver? Se eu pegasse a lei de formação 6x mais 4 e substituir por 1, vamos experimentar? Seria 6 vezes 1. Vou apontar aqui e apontar embaixo. Seria 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Se a gente pegasse o x, né, e substituísse por 2, seria 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. Então, por mais que essa forma de escrever seja meio estranha, né, tipo, daqui para cá é a segunda que recebe a primeira, justamente para a gente pensar na ideia depois algébrica, que é que funciona bastante, que é essa conta que a gente fez aqui. Então, definindo. Vamos lá. Qual é o domínio da função composta em questão? Qual é o domínio? Qual o conjunto que está mandando? O que está mandando é o A, né? Olha lá, é a laranja. É o A. Então, só que quem recebe não é mais o B, né? E sim o C. A relação entre y e x, ela é o seguinte. A gente acabou de descobrir. 6x mais 4. Então, essa é a lei de formação que rege essa função composta em laranja. Eu vou até sublinhar de laranja para que você se ligue que isso aqui é dessa função em laranja, tá? Falando sobre a importância da função composta, ela não é das mais importantes. Para você que achou talvez um pouco mais difícil ou um pouco mais chato de fazer, né? Eu vou fazer um breve comentário sobre ela porque, na verdade, ela não vai ter tanta importância assim. Dificilmente vai ter uma questão no vestibular que vai te cobrar a função composta, mas tem questão na apostila, né? E aí, pra galera que for entubar fazer essas questões, a gente vai ter questões sobre isso, aí você já sabe fazer, beleza? Mas encerramos aqui a aula de funções, tudo bem? E espero que você faça os exercícios, tenha feito os exercícios indicados. Eles, se você ainda não entendeu a dinâmica, no meio, né, das explicações dos tópicos, a gente tem exercícios indicados no próprio vídeo, né, e na legenda. E perdoem aí, o primeiro protótipo saiu, né, da aula, gravado em casa. Então aqui quem fala é o Kaique, muito obrigado pela paciência de vocês aí. Mexi a folha bastante, mas estamos aí. Valeu, galera. Forte abraço.